Muito bem. Pessoal, sejam bem-vindos. Estamos aqui prestes a começar a presença da Tereza Bertinardi. Tereza, obrigado por ter topado participar aqui do Dia Tipo Não, X. obrigada pelo convite. Enfim, foi muito legal estar aqui também. Como é que está a porcentagem do Catarse agora? Pela última vez que eu vi, faltava 0,03 para a gente chegar em 70%. Então, estamos quase virtualmente em 70% da campanha. Eu acho que eu apoiei tem mais ou menos uma semana, e quando eu apoiei, eu lembro que ele virou de 50 para 51. Então já passou para a segunda metade. Não, essa semana a gente conseguiu 20% da campanha, graças ao esforço de muita gente que divulgou, compartilhou nos perfis, enfim. Sou eternamente grata a todas as pessoas que estão também se engajando na campanha e entendendo a importância da publicação desse livro e de mais livros de design em português, né? Então, eu queria agradecer também a todas essas pessoas que estão nos ajudando. Beleza? Então, vou compartilhar a tua tela aqui e você manda Tá. ver. A gente se fala depois quando você terminar. Você me avisa quando estiver aparecendo, então. Tá aparecendo já. Pode. Beleza. Bom, gente, então, boa tarde. Queria agradecer novamente pelo espaço. Vou tentar falar resumidamente assim do que foi a experiência do Clube do Livro do Design, como ele surgiu e o que ele está, qual é o plano que a gente quer transformar ele agora, né? Essa campanha que está no Catarse agora tem tudo a ver com esse momento, então, na verdade, inaugura esse novo momento do Clube do Livro. E, enfim, vou tentar falar resumidamente como foi essa experiência, né? Bom, eu sou designer gráfica e boa parte do meu trabalho ele é em cima do design editorial, né? Eu vim do design editorial, é a minha grande escola de atuação, assim, embora eu já esteja fazendo outras coisas e me envolvendo em outros tipos de projeto, o editorial impresso era, enfim, é a minha grande escola e a minha nave-mãe, assim. E durante a pandemia, assim, né, quando iniciou esse período, boa parte do meu trabalho, ele meio que deu uma pausa, né? Todo mundo pausou, né? Teve essa pausa, mas no meu caso, assim, para mim o impacto foi muito grande porque a gente já estava vindo de um declínio do impresso em função de toda a crise das livrarias, né? As editoras tentando sobreviver nesse mercado cada vez mais difícil, né? A Amazon, né, com essa política bastante predatória em relação ao livro. Então, todas as questões que já estavam quando rolou esse momento, né, de pandemia, logo no começo, quando ninguém sabia o que ia acontecer, rolou uma coisa meio que vamos pausar tudo. Sem falar as outras coisas, né, exposições ou outros tipos de projetos que eu também estava envolvida, e aí ficou essa coisa assim, bom, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Acho que todos nós passamos por isso, né? E aí eu senti, assim, que existia também um subtexto no nossa comunidade, né, no nosso meio, que dizia assim, bom, agora a gente vai ter que aprender uma nova habilidade, estava todo mundo tentando entender esse novo normal, muita gente querendo ditar o que seria esse novo normal, a gente nem sabe o que vai ser ainda esse novo normal, né, enfim, ainda não sabemos, estamos ainda vivendo isso, mas sempre ficou essa coisa, não, agora tu vai ter que aprender uma nova habilidade, agora tu vai ter que fazer vídeo, agora tu vai ter que fazer rede social, agora acabou o mundo que a gente conhecia, né? E isso, para mim, gerou uma grande ansiedade, né? Combinada com, enfim, com Covid aumentando, a existência dessa pessoa na nossa presidência, a Amazônia queimando, então todas essas coisas ainda acontecendo. Então, assim, quem não está ansioso no Brasil em 2021 não está entendendo o que está acontecendo, né? Então, isso tudo começou a aumentar muito a ansiedade. Então, eu lembro da minha equipe, né, ou pessoas próximas, né, todo mundo super apreensivo e não sabendo o que ia acontecer, e a gente tentando descobrir. Eu lembro de ter ficado, sei lá, logo no começo da pandemia, tipo, umas 2 semanas olhando para o teto, assim, pensando o que vai acontecer, né? E isso, né, vários gatilhos de ansiedade, não entendendo, né, como que a gente ia viver essa experiência, assim, coletiva. E aí, em algum momento, nesse período todo, junto, né, com a coisa da pandemia, a UBU tinha recém lançado esse livro, né, o Políticas do Design,
que foi um livro que até, enfim, a gente teve a presença do Ruben Pater um ano antes, dando a palestra aqui lá no Design Ativista, então foi super importante a vinda desse livro para o Brasil, né? Uma tradução recente de um livro recente, que eu acho que traz muitas questões importantes para a gente pensar o design gráfico no contexto contemporâneo e tal. E o pessoal lá da UBU, né, a Elaine, tinha me pedido para fazer um vídeo na época. Então faz o vídeo, né, para apoiar também a divulgação, e eu acabei fazendo. Eu lembro que eu fiquei o dia inteiro assim tentando gravar esse vídeo também e tentando fazer uma resenha online assim para ajudar na divulgação. E aí eu me dei conta também nesse mesmo movimento que compartilhar livros de design era uma coisa que eu já fazia muito. E durante a pandemia, muita gente começou a me pedir dica de livro na DM, né? E eu normalmente tenho esse hábito de responder as DMs todas, que, né, pedem dica de milhões de dicas que pedem, eu atendo, assim, busco atender, até porque eu entendo esse compromisso também de, sei lá, conversar com as pessoas e tal. E aí eu me dei conta que eu já compartilhava muito livro. Eu tinha um destaque até no perfil dos livros que eu estava lendo e que eu compartilhava, e coisas que eu achava que as pessoas também tinham que discutir. Então, de certa forma, eu já fazia isso, né? Antes da pandemia, eu já sempre divulgava. Até um dos livros que era o que me motivou a fazer esse destaque nos stories lá, a primeira vez que eu compartilhei foi o próprio Políticas do Design. Então, eu sempre estava dando dicas de livro, e eu senti que na pandemia muito mais gente veio atrás, assim, para... acho que, né, estava sobrando mais tempo também, para também tentar encontrar essa nova habilidade. Acho que muita gente também se voltou para a leitura e tal. E aí aqui alguns dos livros, e não só livros, mas às vezes documentários. Então, um dos documentários até que é o Graphic Means, que até me envolvi na tradução, né? Uns meses antes, né? Eu cheguei a traduzir o documentário para o português, para que mais pessoas também pudessem ter acesso ao que estava colocado no documentário. Então, eu sempre, de certa forma, eu acho que isso sempre teve latente em mim, assim, né? Enfim, até botando um dado biográfico, até o Henrique tem muito conhecimento disso. Eu me envolvi quando era estudante na organização do Design, eu era a pessoa responsável pela programação, e boa parte dessa programação também foi pensada, né? Para mim, a grande descoberta do design gráfico foi pelos livros, pelas leituras. Eu lia muito desde a faculdade, e isso foi me acompanhando, assim. Eu sou muito viciada em livros de design. E aí veio essa ideia, cara, e se a gente fizesse um grupo de leitura sobre livros de design? Isso já era mais ou menos em maio, abril, maio de 2020. E aí até conversei com uma amiga minha que também participava muito, organizava alguns eventos de design junto comigo numa outra escola que eu trabalhei. Então era uma produtora que eu pensei, seria legal ter uma produtora para ajudar essa questão da produção, da organização, como é um evento online. A gente não sabia muito como organizar isso, né? E aí, na verdade, assim, quando eu pensei o projeto, na verdade, é um projeto tão piloto, assim, que ele foi gestado, ele foi pensado e colocado no ar e implementado em 7 dias. E aí eu tinha algumas premissas do que eu imaginava que eu queria que esse projeto tivesse, assim, né? Primeiro, que eu queria que ele fosse acessível, né? Então, assim, eu achava que ele tinha que ele tem um custo, porque eu queria remunerar as pessoas que estivessem envolvidas no projeto, mas eu acho que ele deveria custar menos ou tanto quanto uma assinatura do Netflix, assim. É uma coisa que não fosse um curso de tantos reais, um curso caro. Não, eu queria, na verdade, que fosse bem acessível em termos de valores, né? Que também fosse sustentável, né? Em função disso, que pagar as pessoas envolvidas. Até porque muitas pessoas estavam naquela incerteza, né? Então, mesmo a produtora, né, que fazia os eventos presenciais, enfim, não estava totalmente sem trabalho. Então, assim, eu não queria que as pessoas trabalhassem com isso e não fosse sustentável naquele momento, né? Um outro ponto que eu também pensei que era importante é que ele tivesse um alcance nacional. Então, e não só um alcance geográfico, mas que também pudesse reunir designers em diferentes estágios da carreira. Então, desde o estagiário até a pessoa que tem o seu próprio estúdio, ou pessoas que estão em cargos de liderança em algumas empresas. Então, eu acho que, de certa forma, a gente foi bem efetivo nisso, isso acabou acontecendo de fato.
e o mais diverso possível em termos de representatividade, que mais pessoas tivessem acesso, e isso foi uma coisa muito... desde o início, a gente já oferecia bolsas para grupos subrepresentados, e não só a bolsa de participação, mas também a, a doação dos livros, porque a gente também sabia que o acesso aos livros era também um ponto seria um empecilho, né? Não adianta só fazer a assinatura do Netflix, né? Para participar do clube, teria que ter esse pensamento sobre os livros que a gente leria no grupo, que, enfim, a gente sabia também que tinha um custo dos livros, né? Que era também um ponto delicado. E, na verdade, assim, quando a gente fechou a lista de livros, a gente primeiro foi assim, não é um grande choque, porque isso na verdade já era uma coisa que a gente eu né, procurando livros e conhecendo os lançamentos, né, ficar ligado em várias editoras, eu sabia que boa parte dessa bibliografia não era traduzida, né? Mas eu tentei ao máximo encontrar, né, esses 6 livros que puder, né, 6 livros que tivessem, primeiro, disponíveis em português, disponíveis nos catálogos da editora, porque não adianta nada eu pegar um livro que foi traduzido, mas que, na verdade, no estante virtual custa R$300, então teria que ser livros com um ticket médio de menos de R$100 também, para fazer com que fosse possível. E aí eu fui meio olhando na minha biblioteca, assim, o que eu poderia encontrar. E outra coisa também muito importante, que foi pensar... como que eu também poderia, com isso, fazer ações com as editoras, né? Então, eu lembro de tentar também entrar em contato com a Albu, para a gente também pensar alguma ação. Elas super ofereceram um desconto para também quem fazesse parte do clube, ou mesmo ateliê editorial, depois a Estereográfica, que também super apoiou o projeto. Então, a gente tentou também fazer com que essa experiência do clube fortalecesse as editoras, que também estavam passando por esse momento delicado, e que, na verdade, para mim tinha muito sentido fazer esse projeto pensando nas editoras. O mesmo a Record, né, que publicou A Dádiva, do Lewis Hyde, que não é um livro de design, a gente entrou em contato com eles para também entender, né, como que seria, né, se esse livro teria o suficiente em estoque, então sempre foi uma preocupação nossa. Então, esses foram os primeiros livros que a gente leu, só que, ao mesmo tempo, na minha empolgação, né, também, eu fui, mas seria legal incluir outros livros, né? E aí eu criei um outro grupo, que seriam outros grupos com livros em português e inglês. E aí eu fui tentando fazer um mix. E aí, assim, mesmo o Studio Culture, que na verdade é um livro que é importado, mas que tinham alguns capítulos que estavam disponíveis na época em PDF, então para mim, vamos colocar esses capítulos, a gente vai ler só esses capítulos, né, na nossa dinâmica, ou livros que todos esses livros, mesmo sendo estrangeiros, a minha preocupação era que eles tivessem a versão digital, porque eu sabia que também que era uma puta dificuldade naquele momento pedir que as pessoas comprassem livros importados e esperar pelo frete, que demoraria muito tempo, né? E aí eu fui também introduzindo outras pessoas que eu achava que era muito importante a gente ler, né? Para mim, por exemplo, um caso emblemático eu achava que todo mundo deveria conhecer o trabalho da Corita Kent, né? Que é a freira que tem esse trabalho super potente sobre... enfim, sobre generosidade, também tem toda uma questão de destravar alguns bloqueios e encontrar esse caminho criativo, ou mesmo o caso do Gustavo Piqueira, que eu queria que a gente tivesse também autores nacionais, e aí eu também queria que os livros fossem acessíveis, e aí também incluí o Morte aos Papagaios, e foi uma coisa super legal, porque ele acabou participando da dinâmica, então é quase assim, ele também teve que responder pelo próprio livro dentro da dinâmica do clube, que eu achei bastante corajoso da parte dele, e bastante generoso também de ter essa disponibilidade. Eu acho que foi também um highlight, assim, da experiência do clube, né? Aqui já são outros livros que a gente leu já esse ano, então o clube continuou depois, então... Aí a gente colocou essa coletânea de ensaios do Aloysio Magalhães, que é da Bazar do Tempo, o Modos de Ver, que eu também considero que é um livro super importante, embora, infelizmente, não tenha uma tradução
ainda em estoque nas editoras, então é um livro ainda difícil, mas a gente tinha a possibilidade de comprar digital e tal. Alguns a gente também encontrou os PDFs, então também começou a disponibilizar os PDFs, né, os links dos PDFs para as pessoas também conseguirem ler e tudo mais. E aí, enfim, essa constatação que, na verdade, já estava desde o primeiro dia e que, na verdade, inclusive durante as discussões do grupo, isso aparecia como uma grande frustração das pessoas, como essa bibliografia ainda é muito limitada, né? E como isso ainda é um obstáculo, né, para que mais pessoas participem das discussões sobre a nossa profissão. Aí a gente também teve algumas vitórias, né? E aí uma delas tô colocando aqui, que foi a gente conseguiu mudar o algoritmo da Amazon a partir dessa divulgação da lista dos livros, né? Então foi muito legal que os clientes que visualizaram também visualizaram os outros livros do clube. Então eu acho que isso é um exemplo bobo, mas eu acho que também mostra um pouco assim o quanto, quando muitas pessoas se juntam, né, o que elas são capazes de fazer. Eu acho que isso super foi uma grande conclusão dessa experiência, né? Aqui alguns dos autores, então a gente também pensando até na própria identidade, que também foi gestada nos 7 dias, que foi uma coisa meio recorde. Então aqui estão as ilustrações que a Maria Júlia, que trabalhava comigo na época, desenvolveu, e aí eu também queria que a identidade do clube tivesse também uma coisa super afetuosa e fosse uma coisa meio confortável para as pessoas, porque eu acho que todo esse ambiente que a gente tentou construir ao longo desses meses todos, né, e principalmente num momento tão delicado como o isolamento, em que muita gente também estava enfrentando muita dificuldade no trabalho, eu queria que isso que as pessoas tivessem a segurança também para expor as suas dores e colocar as suas questões. E eu acho que, em certa medida, a gente foi bastante sucedido nisso. Assim, eu acho que as pessoas elas conseguiram se sentir confortáveis em colocar isso, né? Bom, a gente teve essa participação, como eu falei, né? No começo, eu imaginava que 30 pessoas vão querer fazer parte desse clube, tá tudo certo, né? Não era uma coisa. A gente nunca imaginou que ia ser uma coisa tão grande, e quando vê, assim, no primeiro dia, a gente se apavorou, assim, com a quantidade de pessoas. Então, quase no final, assim, da experiência, no primeiro ciclo, né, no primeiro ano, a gente teve uma participação de quase 350 pessoas, assim, e de muitos lugares, né? Claro que também estava mais concentrado no sul e sudeste, mas a gente foi muito legal ver pessoas de outros lugares e até fora do Brasil, brasileiros que moravam fora do Brasil e que queriam participar. E isso foi aparecendo também nos relatos das pessoas que falavam: nossa, que legal que eu estou participando de uma discussão que eu não tenho na minha cidade, né? Aqui foi só um exemplo assim, de um dia que a gente teve a aula sobre a Corita Quente, aí rolou essa manifestação espontânea das pessoas de colocar esse fundo virtual, né? Todo mundo usando as obras da Corita, que eu acho que foi um momento bastante emocionante do clube, né? Então a gente conseguiu criar essa comunidade e eu acho que foi uma coisa legal, assim, pensar que o Clube do Livro funcionou como um grupo de apoio até na pandemia e conseguiu trazer os assuntos dos livros para a nossa paisagem, né? Então foi bem importante. Até porque, assim, os livros, na verdade, eles não eram um endosso. Na verdade, eles, às vezes, eles funcionavam como uma provocação. Então, muita gente falava, bom, legal o Paul Range, a gente super admira o trabalho dele, mas, na verdade, a lógica da maneira como ele lidava com os clientes dele é muito difícil de implementar aqui. Então, a gente também conseguia colocar, assim, um pouco no contexto das coisas, né? Eu acho que uma das consequências diretas disso é a questão da crítica em design, né? Então, eu sei que eu tô falando bastante do clube, mas eu acho que é importante colocar esse contexto, assim. Então, tinha os readers, né? Que a gente também fazia essas resenhas digitais e entregava para todo mundo que assinava o clube. Então, teve participação de muita gente. Todo mês a gente entregava esse texto. E, na verdade, assim, falando um pouco agora sobre esse novo momento, né? Que é um momento que eu acho que a partir dessa inquietação ou dessa demanda surgiu a ideia da editora, que aí eu pensei, bom, talvez esse modelo de discussão possa continuar, talvez não de uma forma tão intensa, de todo mês, de toda
né, que era muito frenético, exigia uma dedicação também das pessoas, e minha, e de toda a equipe. Mas se a gente pensasse que o Clube do Livro pode ser literalmente um clube do livro do design, né? Da gente poder trazer livros para cá, às vezes alguns traduzidos, mas também, quem sabe, no futuro, produções autorais próprias, de autores que queiram publicar dentro do selo do Clube do Livro, né? Então, a gente pediu um redesenho da identidade, que foi feito pelo Passeio, né? A Flora e a Dominique, do Estúdio Passeio. E aí elas pensaram essa identidade até para a gente já pensar como que seria esse símbolo da lombada, então tentar uma sistematização disso. E aí o primeiro livro que a gente pensou em trazer é uma tradução, até por uma conta de produção mesmo, assim, de como é que a gente vai... seria um tempo muito maior se a gente publicasse o livro... tivesse que escrever o livro do zero, né? Então, vamos tentar trazer uma tradução de um livro atual. Foi um livro que foi lançado ano passado pela Occasional Press em Londres, que é o Inimigas Naturais dos Livros, né? Que fala sobre uma história conturbada das mulheres na impressão e na tipografia. E, na verdade, é uma resposta, né? O livro é uma resposta a uma publicação de 1937, publicada em São Francisco, de mulheres, né? Um grupo de mulheres que se uniu para falar um pouco sobre os seus dilemas né, dentro da indústria gráfica, né? Então, vamos pensar aqui em 37, antes da Segunda Guerra ainda, já existiam muitas dificuldades, algumas que a gente infelizmente encontra até hoje, né? Mas eu acho que elas colocavam também para fora. Acho que é importante a gente ter esse contexto de que esse incômodo já existia muito, muito antes de nós estarmos aqui, né? E aí, na verdade, ele traz algumas páginas dessa publicação original de 37, mas é intermeada com alguns outros ensaios e entrevistas também com mulheres que também participaram do movimento feminista dos anos 60, 70 e da imprensa, e como que elas entendiam e se organizavam, né, dentro dessas algumas gráficas cooperadas ou imprensa alternativa, para também advogar em causa do feminismo e das pautas que elas também enfrentavam no mercado de trabalho. Então, é um compilado desses ensaios, então, que mistura, né, o original de 37, mas com momentos atuais. Então, é meio uma coletânea de coisas e alguns exemplos de impressão. E aí a gente pensou que isso faria bastante sentido, assim, de trazer como a primeira publicação, até para a gente também entender que as mulheres já participavam disso, já existiam oficinas tipográficas feitas por mulheres já no século XIX, então a gente também tem resgatar um pouco também dessas imagens, né, que a gente não está acostumado a ver. E sobre esses relatos e muito dessa história oral que acaba se perdendo, né, e eu acho que tem uma coisa bem importante da gente tentar expandir esse cânone tradicional sobre design gráfico, né? Que chega dessa história de homens brancos, carecas, suíços, né? Então, assim, claro que é importante entender isso, mas ao mesmo tempo também entender que outros atores também faziam parte desse mercado, né? E colocar isso em livros e colocar isso na discussão, eu acho que é bastante importante. Eu acho que é o propósito principal do clube e dessa editora, né? Então, o livro está no Catarse. Daí tem outra coisa também. Porque a gente também tem a própria Beatrice Ward fazia parte, né, desse grupo do staff side, né, que fala muito sobre essa questão de staff side como a tecelagem, né, é quase como se... E isso é uma coisa que também, mesmo fazendo livros, né, é uma coisa que, de certa forma, eu também acabei vivenciando em muitos momentos, né, como o design de livros, principalmente no Brasil, ele não à toa, muitas mulheres migraram para esse... tem muitas mulheres que estão nesse mercado e né, tem essa... eu consigo ver relações até com a minha própria prática, né? Claro que naquele momento era um outro contexto e tudo mais. Então, assim, eu acho que é legal esse livro porque ele traz atores e atrizes, né, principalmente de pessoas que a gente conhece e que já estão inseridas no cânone, e às vezes de forma até bastante
como se fossem as únicas mulheres nesse momento a pensar e falar sobre tipografia, mas na verdade tinham outras pessoas, né? Então tem um caso que me impressionou muito, assim, que também tem um recorte de classe, um pouco trabalhista até, né? Que fala sobre essas mulheres que foram impedidas de trabalhar nas oficinas tipográficas, né? E como o movimento sindical também criou alguns obstáculos para que essas mulheres se inserissem, como é o caso da Emma Curiot, né? Que é uma tipógrafa francesa que foi impedida de entrar no sindicato. Ela tinha 17 anos de experiência em impressão, em tipografia, e que foi impedida de trabalhar, e o marido também, que era tipógrafo, também foi impedido de trabalhar por ter permitido que a sua mulher trabalhasse na tipografia, né? E como isso também, a inserção dessas mulheres teve muita luta, né? Acho que é importante a gente pensar isso. Aqui então, são as pessoas que estão envolvidas, né? Que toparam embarcar nessa aventura também. Então, o livro vai ser traduzido pela Stephanie Borges, que é uma tradutora super importante, enfim, é poeta, é jornalista, traduziu obras de autoras super importantes, da Audre Lorde, Margaret Atwood, enfim, e topou entrar nesse projeto. Vai ter uma apresentação escrita pela Nina Paim, que é uma designer brasileira, enfim, que mora atualmente na Suíça, mas que tem uma plataforma que fala sobre feminismo, design gráfico, que é a Futurist. Tem a revisão da Alicia Tofani, que também é uma super parceira do Clube do Livro, já sempre trabalhou com os nossos textos, e a produção gráfica feita pela Lilia Góes, né, que é uma super produtora gráfica que vai nos ajudar a chegar no formato do livro ideal. As recompensas estão aqui, então aqui tem um kit de recompensa, tá tudo no Catarse, então eu vou deixar o link aqui para o apoio. A gente está a 13 dias do final da campanha, a campanha é tudo ou nada, então a gente precisa chegar a 100% da meta para que o livro aconteça. A gente já está em 70% e a gente está muito confiante, né? Eu estou muito confiante que a gente vai conseguir chegar ao 100%, mas isso também só depende da nossa comunidade. Então, eu deixei o link aqui, quem puder apoiar e divulgar, principalmente, né, para chegar em mais pessoas e que a gente consiga colocar mais um livro na estante em português e mais pessoas consigam participar. Acho que é isso. Obrigada pelo espaço e acho que eu consegui falar com 5 minutos de... Ficou perfeito. Mas deu certo. Beleza, obrigado. Eu divulguei o link do Catarse, eu quero saber se vocês têm perguntas para a Tereza. Eu acho incrível como que essa iniciativa das inimigas da tipografia se alinha com a pesquisa que está sendo feita pela Fiona Ross, pela Alice Savoy, resgatando, né, dentro da Monotype, a história das mulheres na Monotype. Isso vem evoluindo a cada conferência de tipografia que eu participo, elas falam e elas estão expandindo, e o site, elas estão fazendo crescer essa... E é um trabalho de resgate mesmo. Exatamente. Eu acho que... E, na verdade, não é um livro que finaliza a questão. Na verdade, ele só abre a questão. Ao mesmo tempo, também, eu acho que, por exemplo, ainda tem contradições nesse livro. É um livro ainda muito branco, muito eurocentrado. É um livro que não traz histórias de pessoas negras, não traz pessoas de pessoas no sul global. Até acho que a tentativa de trazer uma apresentação e trazer outros textos, que, na verdade, no Clube do Livro a gente vai conseguir trazer, né, os textos de apoio de pessoas que vão refletir sobre esse livro, também vai ser um outro capítulo também para a gente conseguir expandir essa reflexão. Então, eu não acho que é um livro que encerra a questão, não é um livro que eu acho que é definitivo, na verdade é só mais um tijolo, e eu, assim, o meu desejo também, assim, nessa iniciativa, até eu listei 5 motivos para apoiar, né, e eu acho que, assim, um deles, que eu acho que é muito importante, é que a gente consiga, como comunidade, fortalecer a imprensa alternativa não, mas a imprensa especializada em design gráfico, que isso seja um meio de vida mesmo. Eu acho que a gente tem que remunerar pessoas que escrevem sobre design, ter mais espaços, ter espaços para pessoas que
sabe, da mesma forma que a gente tem crítica sobre balé, cinema, música, por que não sobre design num grande jornal, sabe? Eu super acredito nisso e eu acho que isso também passa por a gente criar criar um mercado ou criar um grupo de pessoas totalmente especializado a falar sobre isso de forma até expandir essa discussão para fora da nossa bolha. Então, sei lá, eu acho que tem muitos motivos para apoiar, mas eu listei 5 lá no Instagram. Quem quiser entrar também é no Clube do Livro, então tá Eu lá. já estou apoiando. Fernanda, alguma pergunta? Não, eu não sei. Eu só fiquei pensando se ela podia explicar mais ou menos quais são, no Clube do Livro que está no Catarse, como é que estão divididos as categorias de apoio, rapidamente. Ah, tá bom. Então, a gente tem uma categoria, assim, a grande parte dos apoios, eles estão combinados junto com a participação do Clube do Livro, ou seja, além do livro, a gente vai oferecer uma aula. Já podemos comemorar que chegou a 70%. Ai, chegou, que bom! Fui eu. Ai, que bom! Aí. Que bom. Legal. Então, elas vão estar combinadas junto com uma aula do Clube do Livro, e além disso tem o debate, em que todo mundo participa, e vai ser uma conversa aberta com todo mundo que participou. Além disso, tem combinações com outras recompensas. Teve muita gente que veio também a nos procurar, oferecendo alguns estúdios, né? O caso do Ales Blau ou do Platô, que a gente também quer ajudar e a gente quer oferecer bolsa de estudo, né, um cupom de desconto ou algum outro brinde para formar uma outra recompensa. Então, a gente foi criando outras recompensas ao longo do tempo. Mas também tem a opção de apoiar só com o livro, sem o clube, sem as aulas. As aulas vão acontecer junto com a entrega do livro. Na verdade, se tudo der certo, a gente começa a produzir o livro, a trabalhar em cima do livro, traduzir, revisar, tudo mais, já em janeiro. E aí vão ter as aulas em meados de abril e maio. A gente tem que decidir ainda, né? A gente botou maio como um deadline final. Mas também tem a opção de que quem não consegue participar da discussão do livro ou não vai conseguir acompanhar, ou às vezes também não é designer, mas está interessado no livro, porque eu acho que é um livro que não interessa só designers gráficos, interessa também muita gente que trabalha com produção editorial, que está interessado em discussões sobre feminismo, sobre luta das mulheres e imprensa e tudo mais. Então, a gente também criou uma categoria que não tem o clube, mas que tu pode ter acesso ao livro. Acho que é isso. Tem várias categorias ali. Tem uma categoria só para estúdio. Se o estúdio quiser comprar mais livros, então tem uma opção de... Uma galera. Para a galera toda, dividir. Então, a gente criou um mix de várias recompensas lá também para tornar... Claro que eu adoraria que o livro custasse mais barato. Eu adoraria, muito. Mas colocando na planilha e também tentando entender como que a gente está na expectativa dos apoios, e a gente também tem todo um contrato com a editora estrangeira, e esse contrato dos direitos autorais, que também não está indexado, né? Está indexado uma moeda estrangeira, o câmbio não favorece. Então, tem vários fatores que tornam um livro custar isso. Eu adoraria que ele custasse menos. E eu acho que se a gente conseguir criar um modelo de financiamento recorrente, a gente também vai conseguir negociar isso no futuro, enfim, de outras formas, né? Então, eu vejo muitos potenciais, mas é isso, a gente tem que entender o tamanho da nossa comunidade, se a gente consegue realmente, eu acho que a gente está conseguindo, né? Então... legal. Maravilha. Tereza, muitíssimo obrigado, parabéns pela iniciativa, eu estou aqui torcendo, já apoiei o projeto, espero que todo mundo ajude a divulgar, faltam menos de 2 semanas, mas vai dar certo, vai virar, e a gente vai ter esse livro ano que vem com o seu projeto de design, que eu sei que vai ser incrível. Sim, obrigada. E quem não puder apoiar agora, mas por favor divulgue. Eu acho que a questão principal é a gente potencializar a divulgação para que mais pessoas ajudem a financiar nesse momento e, enfim, que esse livro surja no mundo e que a gente consiga, com isso, ampliar essa discussão. Tereza, você tem uma tirinha de história em quadrinhos favorita? Um autor de tirinha em quadrinhos favorita? Uma personagem? A Mafalda. Mafalda? Yeah. Quem perguntou? Alguém perguntou isso? Não. Essa pergunta é minha e eu só
queria dizer que resposta correta! Olha aí a Tereza, isso é 2004, Tereza lendo Mafalda no ônibus, provavelmente indo para um Purungo. Foi Purungo, Curitiba, E tem ali a plaquinha no pé dela falando, por favor, não colocar os pés, rebelde. Sempre ali, né, operando na transgressão. Mas... Muito bom esse TBT. Esse TBT fora de hora, assim, muito bom. Muito bem. Tereza, mais uma vez, muitíssimo obrigado. E vamos vamos na torcida e, pessoal, ajudem a divulgar, colaborem com o Clube do Livro para a gente ter esse livro ano que vem. É nas nossas mãos. É isso. Fantástico. Até mais, Tchau, Tereza. tchau, gente. Obrigada.